Gravação iniciada, presidente. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Aqui é a segunda parte da gravação da tarde do dia 2 de dezembro de 2020. Sessão de julgamento da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estamos aqui, já havíamos acabado já de relatar, né, a doutora Ludmila havia apresentado o seu voto em relação ao item 139 da pauta, recorrente Cláudio da Costa Narciso, e a proposta dela era da parcial provimento, foi a crédito patrimonial descoberto e ganho de capital, e da parcial provimento em relação à infração de ganho de capital na alienação aqui de um determinado imóvel. E aí ficou uma certa dúvida em relação a esses valores de aquisição utilizados pela fiscalização e também em relação à documentação apresentada pelo contribuinte para atestar, né, esse custo de aquisição desse imóvel, no caso, apartamento 202 do empreendimento residencial Normandie. Eu não sei quem alguém quer fazer uma observação, senão a gente vai passar a votação aí, não sei. O que eu vi aqui é o seguinte, no recurso e nas falas que eles colocam, ele sempre alega conforme se verifica no demonstrativo financeiro emitido pela construtora, juntado aos autos. Eles não trazem nenhum comprovante de pagamento propriamente, ele só está sempre baseado nessa informação aí que a construtora está prestando aí, que não é de imóvel propriamente, né? Mas também não está evidenciado esse pagamento. Então, assim, devia estar na escritura, né? Você sabe dizer a página? Tem no voto. A escritura está... Declaração, a escritura. Você pode ver a do apartamento 202, tá, as folhas 618, 736, e eu transcrevi também. Pagamento pelo preço certo e ajustado de R$ 161.669, a ser pago e satisfeito da seguinte forma. Aí eles fazem, tá, esse parcelamento, e esse 161.669,55 é exatamente o que eles declaram dividido por 2 nas respectivas declarações. Só que depois, nos autos, quando ele junta esse comprovante da imobiliária, que é um valor, inclusive, menor do que está na escritura, ele junta para falar, olha, tá vendo? Fizemos, em conjunto, o desembolso de 130 mil e poucos reais. E aí, assim, apesar de tudo ser um tanto quanto estranho, faria um pouco de sentido o valor da rescisão, porque eles estariam ganhando 9 mil reais para não entrar no judiciário contra a construtora, algo assim, porque foi devolvido, eles pagaram 130 e foi devolvido para eles uns 140, que é o que eles contam, em termos de... Eles nem desmentem que eles não pagaram 130, não. Eles, inclusive, falam isso, que é um valor um pouco inferior ao que consta na escritura. A escritura está aí, então. Então, se a gente pegar a declaração da construtora, aqui fala... 150 mil da forma de 10 mil através de uma parcela fixa e sem juros, com vencimento de 5 de 8 de 2002. Aqui não tem esse valor aqui na declaração da construtora, tá vendo? No ano de 2002, cadê? Aqui você fala R$ 42. Depois 15.300 em 9 parcelas de 1.700 cada um, e 5 de 5 de 2002. Primeiro 5 de 5 de 2002. Também não, tem só uma de 1.700 em maio e outra em junho. Aí julho já são 13 mil. Depois já não tem mais de 1.700. Assim, esses valores declarados aqui não estão batendo com a escritura também, não.
Eu não teria nenhum problema de fazer a diligência, caso assim seja. Eu não vejo nenhum prejuízo em fazer essa diligência, então não me oporia de forma alguma. Mas com relação aos fatos e aos documentos que estão aí, se for para votar, eu tenho como verossímil essas alegações, acataria a declaração da construtora, acataria também o que consta na escritura pública, então eu não faria um novo esforço fático probatório, não. Eu apenas no caso da diligência, só para adiantar meu posicionamento. Tá, deixa eu fechar também aqui. Pode ter visto isso também, tá, gente? Está baseando simplesmente no que a construtora declarou, né? Porque está diferente da escritura também. Sabe? E o que a construtora declarou está totalmente distinto do que consta na escritura. Então, eu acho, assim, minha opinião, a prova é fraca, porque é só uma declaração da construtora. Então, eu tenderia a divergir e não acatar esse valor também. Mas só te pergunto uma coisa, Martim, você entendeu como é que a fiscalização chegou a esse valor, esse valor que ela colocou aí, né? Pois é, mas eu não consegui folhear tudo, mas nós não vamos questionar o valor é menor. Assim, minha lógica é essa. O que está aí que ela considerou, eu não vou contestar. Agora, não vou acatar mais também, baseado simplesmente numa declaração da construtora que não bate com o que consta da escritura. Então, está bem distinto os valores. Mas não é mais, né? O valor que eu estou acatando da construtora, ela é inferior ao que está na escritura. E superior, eu estou falando que é superior ao que está na... Superior ao valor de 50 mil, que a gente não sabe nem a origem. E que não está sendo discutido. Não, está. Para discutir é mais, não menos. Não, mas ele arbitrou 50 mil como se fosse o valor do desembolso do apartamento. A gente não sabe nem de onde vieram esses 50 mil. A gente está analisando isso, sim. Bom, a diligência eu acho ok. Assim, meu posicionamento, eu acho que ele foi muito até dentro do que o contribuinte narra, o que me parece verossímil. Ele tem uma escritura de 160, ele tem um comprovante da própria construtora que pagou 130, ele fala que pagou realmente 130, que teve essa pequena diferença, PPP, e teria, então, um ganho de capital de 9. Eu não sei de onde tirou esses 52 mil. Mas isso, claro, né, posicionamento individual de cada um, eu vou manter, salvo se for para fazer a diligência. Ok. Se alguém for propor diligência, manifeste-se agora. Senão a gente passa a votação sem diligência, tá? Para o adiantado da hora. Então, Mário, mais uma vez, com voto, então? Eu vou por negar provimento ao recurso, porque eu acho que o único documento que atestaria, em tese, esse valor de 130 mil, são esses dois demonstrativos apresentados pela construtora, não tem comprovante de pagamento, não tem nenhum outro elemento evidenciado que comprova esse valor. Então, eu negar provimento. Ok. Mário rejeita a diligência, então? Não teve diligência, tá? Não teve proposta de diligência, então a gente não está votando. Tá? A gente está votando estamos votando a proposta da relatora. Na verdade, não tem proposta de diligência. Não tem. Ainda, né? Ainda. Tá. Acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora. Só um segundinho aqui, tô. Eu acompanho a relatora. Tá. Eliana? Eu acompanho a relatora. Ok. Eu acompanho a relatora também, acho que ela pontuou bem aí no voto. Ok, eu vou pedir vistas. Porque realmente, para mim, eu
É porque eu não sei se é o caso de pedir diligência, porque eu acho que eu tenho que olhar melhor os autos para ver se não tem nada aí dentro mesmo, sabe? Tipo, eu acho que é capaz de ter. Não acredito que a classificação deixar 52 da cartola, entendeu? Não, ela simplesmente deveria ter colocado no relatório fiscal, mas fica. Então, fica vistas mesmo. Eu transformo em coletivas também para todo mundo que quiser olhar, né? E aí, qualquer coisa, de repente, né, a gente pode refazer a votação, sair de vistas, se a gente ver, né? Ver se eu descubro alguma coisa aqui, tá bom? Vamos passar ao item 40, e com a palavra novamente a doutora Ludmila. Esse é bem simples. Um rendimento recebido acumuladamente, o contribuinte ele entrou com um pedido, eu vou explicar só, porque é muito simples mesmo. O contribuinte entrou com um pedido administrativo de revisão de aposentadoria. Esse pedido tramitou administrativamente, foi deferido, e ele recebeu, em uma só parcela, essa correção desses valores. Eu acho que desde 96 que ele estava fazendo esse pedido, abarcava um período substancial, e ele foi autuado com aplicação, né, de regime de caixa. Na impugnação, ele fala que é isento, ele não explica por que é isento, mas ele diz que é isento, então que não seria, que não estaria sujeito ao imposto de renda. No recurso voluntário, como ele já contrata um advogado aí, a história muda um pouco, mas ela fica um tanto quanto confusa, porque ele meio que fala da isenção, aí depois ele usa a palavra indenizatório para a verba dessa complementação, dessa aposentadoria, e no final ele pede o cancelamento da autuação e põe assim: o imposto a ser calculado deve ser efetuado em observância das tabelas e alíquotas vigentes no mês a que referir cada um dos rendimentos e não na totalidade dos rendimentos recebidos acumuladamente. É como se ele fizesse ali, não é um pedido subsidiário, porque ele não formula assim, é uma coisa continuada, então ficou um pouco obscuro. Então, eu estou conhecendo do recurso, ele não explica, né, de onde que seria essa isenção, qual que teria sido a perda ou a violação do direito que ele teria sofrido para falar que o patrimônio está sendo recomposto em uma verba de natureza indenizatória. Só que, no final da peça, ele pede, né, a aplicação do regime de competência, que é exatamente o que a gente aplica, né, por causa daquela decisão do Supremo, de observância obrigatória no âmbito deste conselho. Então, o encaminhamento, ele faz um pedido ainda de restituição desse valor, porque ele fala que era isento, então ele sofreu uma retenção na fonte, aí ele pede a devolução desse valor. E aí eu explico, né, como é que esse pedido deve ser feito, que a gente não tem nem competência para dar pedido de restituição, e nem faz sentido aqui, que nós estamos mandando fazer esse cálculo no regime de competência. Então, o encaminhamento seria para dar provimento parcial para determinar que seja o imposto de renda calculado, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente a cada mês de referência, observando a renda oferida mês a mês, conforme as competências compreendidas no requerimento administrativo. Ok, só um pouquinho, tá? Esse 140, né? Isso. Ele usa muito esse termo isenção, Ludmila, porque a alegação é que se tivesse tributado mês a mês, ele estava na fase de isenção, por isso que ele fala o tempo todo que é isento. Né? Você vê que ele cita a decisão aqui do STJ, que eles usam também a não incidência, a emenda do acordo da não incidência. Eu fiquei pensando em moléstia grave, não me veio o que ele estava falando. Não. E provavelmente é o que vai acontecer mesmo. O valor é baixo. Uhum.
está bem tranquilo aqui, que ele traz duas decisões, né, de jurisprudência, todos dois tratando de RRA. Então, mesmo que ele não tenha se expressado bem, o pedido era esse. Então, um pouco de dúvida só requerimento administrativo, né? Porque eu acho que a jurisprudência foi toda formada em função de rendimentos recíprocos acumuladamente em sede judicial, né? Em ações judiciais, que estou na dúvida nessa questão do requerimento. Esse requerimento administrativo foi perante quem esse requerimento? Desculpa, Ludmila. INSS. Eu entendo que a lógica é a mesma, né? Então, é mais difícil, a pessoa geralmente vê esse pleito reconhecido judicialmente, não administrativo. Então, acho que daí por que a jurisprudência se forma nesse sentido, mas eu apliquei porque eu vejo que é a mesma lógica. Sim. Me parece ser a mesma lógica. Tá, não, tranquilo. Todos prontos para votar? Então, passar a palavra, Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Acompanho. Acompanho também. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho. Então, fica plenário de votos, dar passar provimento para fins de recálculo regime de competência, né? E eu peço, então, a gente tem, assim, acho que tem dois processos, né, estão em vistas de mesa, se não me engano, é o 126, 127, são os da Grantec. 26 e 128. 26 e 28. Então, o que vocês me dizem a respeito aí? O 128, ele faz referência, ele é um acessório de um processo que já foi julgado, que já tem a decisão terminativa, não é isso? Perfeito. Não, eu não entendi que isso é acessório, não. Porque CFL 34 é vinculado ao principal, sim. Conforme a tabela do próprio CARF, citada pelo presidente hoje inúmeras vezes. CFL 34 é assim, eu estou com vários autos, eu estou tendo que pesquisar onde é que está o principal. E ele colocou um código QR para ter acesso à decisão e tudo mais. Eu olhei lá, para mim tá ok. Mas... 34? Mas, de novo, gente, esses são processos, mas não são rotineiros nossos, então. Tomara está examinando. De qualquer maneira, eu já peço para os doutores aí já conferirem em pauta, que ainda não, pelo menos nesse dispositivo. Acho que eu só vou colar aqui o que já foi dado. Minha dúvida é essa, se o CFL 34 ele tem que acompanhar o principal, porque aqui é deixar de inserir a contabilidade. O fato de inserir a contabilidade pode ou não gerar lançamento de tributos. Então, eu queria confirmar isso naquela lista. Ele tem impacto, né? Mas aquele impacto daquele tipo que se cair toda a principal, aí ele cai também. Mas se sobrou alguma coisa da principal, né? Se alguma coisa não foi lançada, já se mantém, né? Pela decisão que Juliano trouxe, caiu toda a principal. Sim. Nulidade por vício material, inclusive, ainda que por voto de qualidade. Bom, se você puder mandar no grupo aí Mano, estou fechando só uma coisinha. o revisado, porque eu não acesso. Claro. Só um segundinho, estou só vendo as vistas aqui que ficaram. 134.
134 ficaram vistas para quem mesmo? Foi para o Mário, né? Item 133 e 134. o 334 foi para mim. Tá. É para sua. Vou estar aqui, vai ficar registrado como para você, mas aí também o Martim vai dar uma olhada melhor. Martim, isso, né? Tá, eu botei também. Eu também. Então, a gente tem 129, 133, 134 e 139, são 4 processos com vistas, tá? Tá, eu vou mandar aí para vocês. Estou pulando já, tá? Adiantando, então, se todos se acharem que estão de acordo, eu estou apto a votar esses 2 itens também, se tiverem. Bom, eu colei assim mesmo. É só um segundinho. Vou escolher aqui. Só um segundo, Mário. Tá, vou pedir então só para. Vamos passar a votação desse, mas eu vou pedir só para vocês dar uma relembrada aí rapidamente, tá, Juliano? Só linhas sintéticas, o que aconteceu nesse processo, só até para me lembrar o que foi. A gente vai começar com. Linhas sintéticas, tá? O primeiro item 126? Pode ser? Pode ser. O 126 a gente está falando de restituição. Oi, pode falar, Ludmila. Só pedir para lembrar o Rony de me mandar, porque eu não acesso a pasta. A pasta terça. Você não acessa a pasta. Tá, ainda tem essa. Só um segundo. O item 126. Não acessa a pasta T por quê? Por causa do token? Não, como eu tá gravando, não consegue. Aí, senão ele vai ver eu entrando, tudo, sem... Tá. Sim, perdão. É que aquela vez que você teve problema com o token, eu deixei de dizer, a gente pode entrar usando só a senha do e-mail. Só um segundo, Sofia, aqui para... Tá, mandei, Ludmila. Tá. Então, é o 26 que era, então? 26 aqui é um pedido de restituição do contribuinte, onde também, no relatório, eu digo que a própria DJ diz que tem um julgamento dos autos principais que estavam no CARF, que deveriam ser julgados em conjunto, mas já haviam sido julgados no CARF e julgado pela nulidade, né, confirmada a nulidade, como bem apontou também o Leonan aí, a nulidade foi pelo vício material, e eu estou pedindo, o primeiro encaminhamento meu é pela nulidade da decisão da DRJ, porque eu apontei que ela não observou os documentos juntados pelo recorrente, apenas refutou na parte legislativa, sem trazer análise do documento. Eu acredito que isso foi um cerceamento de defesa. Esse foi o 126. Você pode ler o dispositivo, como é que ficou? Posso. Eu vou ter que só alterar, porque é parcial, né? Ante exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento. Parcial provimento, tá? Com a anulação da decisão proferida na primeira instância para que outra seja proferida analisando-se todos os documentos e argumentos do recorrente, em atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Esse é o 126? Super resumo. A história é mais completa. Sim. Olhando o 128, fica até mais fácil que o Acho que 128. melhor começar pelo 128. Vamos pro 128. Mas um detalhe fácil, melhor. sobre essa questão da nulidade do 126. O 128, ele é basicamente a mesma fiscalização, e no 128 é baixado em diligência na DRJ, por sinal foi Caio que fez o voto. Perfeito. Baixou em diligência, eu acho, por mais de uma vez, e ficou analisando aquelas provas todas juntadas que no 126 não se analisa. Exatamente. Eu acho que o comparativo do julgamento do 126 e do julgamento do 128 fica mais claro essa nulidade do 126. Eu achei bem adequada a proposta de Juliano, até sobre esse viés. Exatamente. É porque a versão que eu estou aqui, Juliano, Eu só não sei se seria até interessante você fundamentar a nulidade do 126 até fazendo essa referência. Você está julgando na mesma sessão e tudo, e ter esse viés todo. Se não for sendo. É um fundamento a mais, né? Assim, né? Isso, Isso não pode. Eles podem julgar de maneira diferente. Caiu em turmas diferentes. Pode ser coisa diferente, mas é uma. É mais um reforço argumentativo. Claro. Oi, Mário, você ia fazer uma pergunta. A versão que eu tenho aqui. De qual? Do 126. Eu tenho a primeiro pedido de nulidade e depois eu coloco, caso eu seja. Por isso. Não, desculpa, eu estou lá no final. Por não ter horas descontadas e dinheiro descontado, eu já. Perfeito, desculpa. Não, eu acompanho o relator, presidente, se for em votação. Ok, vamos prosseguir então. Prosseguir a votação, gente. Martim? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Acompanho também. Eu vou acompanhar também. Então vai ficar a ser a nulidade da decisão, né? Vai ser parcial provimento. E para que seja prolatada uma nova, examinando-se essa documentação acostada. No 126. 126. Isso. No 128, na verdade, eu estou dando razão para ele no mérito. Eu estou afastando a nulidade. É parcial provimento para afastar no mérito. Tá. Então dá uma recordada para a gente o 128 de maneira mais. Claro. Eu vou ler o final, tá? Eu vou ler o mérito aqui. Como bem apontado pela DRJ, a controvérsia da lide em foco se deslocou para o fixar sobre o valor das matérias aplicadas nas obras que estariam ou não devidamente contabilizadas pela empresa e, com isso, poderiam ser abatidos do valor bruto das notas para efeitos de retenção de 11% determinado pela legislação. De fato, tal matéria deve ser apreciada e possui reflexo nas presentes autos, eis que vinculada à atuação. Tanto que foi objeto do lançamento pela fiscalização dando origem a outro no em que reparou exatamente a questão da base de cálculo das contribuições. Quer dizer, se os valores retidos e recolhidos utilizaram base de cálculo correta. Ocorre que, no entanto, que tal lançamento foi anulado, tendo sido confirmado que a legislação constitui o lançamento incompatível com os fatos geradores efetivamente realizados pela recorrente. Assim, como que restou consignado que o contribuinte apresentou cópia de cada uma das notas fiscais, assim como sua contabilização devidamente autenticada por servidor público, em folhas 386 daqueles autos, cujo inteiro teor encontra-se à disposição por meio do QR Code abaixo. Aí eu cito o que foi falado na decisão, ou seja, daqueles autos restou reconhecido que o uso de aferição indireta por parte da fiscalização se mostrou equivocada, de maneira que, aparentemente, a contabilização estava correta. Portanto, considerando a decisão proferida nos autos do processo número X, não há como ter certeza que o recorrente não contabilizou corretamente os valores. Eis que a própria fiscalização utilizou a aferição indireta quando tinha a condição de verificar cada uma dos fatos geradores de contabilização, motivo pelo qual há que se cancelar a multa imposta, eis que não comprovada a fiscalização à prática da infração prevista no artigo 32, inciso 2 da Lei 8.212. O livro de convicção relatado e analisado, por mais que dos autos constam, conheço o recurso voluntário e voto por dar-lhe provimento. Ok. Dúvida, senhores? Eu queria ver.
O Mário, o CFL 34, ele tem vínculo, porque eu tive retirado de pauta um processo, há uns meses atrás, exatamente porque ele tem vínculo com o principal. Sim. Tá? Então, eu tenho certeza absoluta, não tem dúvida. Eu estou com esse a folha 3, como é que chama isso aqui? Esse pronunciamento aqui da COJUL, né? Coordenação de julgamento, referente à orientação quanto a procedimentos a serem adotados para o julgamento de recurso de obrigação previdenciária. Na página 3, realmente ele fala, mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, ó, de modo a facilitar a identificação, apesar de relação de infrações que, via de regra, tem vinculação com as obrigações principais. Então, o que eles colocam, via de regra, tem. Nesse caso específico, aí o Leonardo já colocou também, foram feitas 2 diligências pela DRJ e há 2 pronunciamentos da fiscalização mostrando qual foi a razão da multa. A empresa, ela destacava na nota fiscal, ela emitia a nota fiscal com o valor, fazia o destaque e lançava o valor de material na nota, para efeito de retenção. Na contabilidade, essas mesmas notas, tem a tabela aí, as mesmas notas, ela apresentava valores diferentes de retenção. Tá? Então, assim, independente. E aí o voto primeiro eu quero chamar a atenção aí, você tem esse relatório na folha primeiro 740 do processo, é a primeira manifestação da contabilidade, da fiscalização, que ela mostra aí essa divergência de o valor bruto, o valor do material aplicado, constante da nota fiscal, e depois os lançamentos contábeis mostrando que os materiais aplicados são valores diferentes. Isso na folha 740. Aí a empresa refutou, a DRJ baixou novamente a diligência, e aí a fiscalização fala novamente na folha 1363, ela volta a dizer que continua. Aí, depois, a empresa, logo na sequência, na 1369, o que ela alega? Ela fala assim, olha, a fiscalização só está olhando o lado que foi para menor. Ela não está olhando as notas que foram para maior. Se fizer aí o contabilidade, você vai ver que eu paguei mais do que menos. Então, ela está dizendo assim, não interessa se está lançado errado, para mais ou para menos, no conjunto está certo, mas a contabilidade, segundo o que consta aqui, não está refletindo a realidade. Então, a multa é justamente porque lançou errôneo na contabilidade. E aí, no voto, na folha 1409, é feita essa chamada bem interessante. Apura-se aqui o voto na 1409, analisando todas as documentações, a impugnação e as demais manifestações do sujeito, e também a consideração apura-se que a controvérsia dos autos foi deslocada do seu foco efetivo, que é a infração cometida para se fixar sobre os valores dos materiais aplicados às obras. E aí discutir os 11%. Então, ele está dizendo aqui, olha, o que está se discutindo aqui houve ou não informação incorreta na contabilidade. Se foi cancelado, anulado lá o alvo principal, nesse caso específico, em que pesa aquela orientação, mas ela fala via de regra. Nesse caso específico, a contabilidade não refletiu a nota fiscal. Foi lançado diferente na nota do que consta na contabilidade os valores que seria aplicado de material. Então, eu acho que, nesse caso específico, há uma infração e há uma penalidade específica prevista. Por isso, eu acho que deve ser mantido esse lançamento. Tá? Baseado nos fundamentos aí, e principalmente essa folha 1409, onde ele deixa bem claro que não está vinculando ao principal, especificamente nesse caso, pelos motivos expostos. Sim, obrigado. Sim, na dúvida até para completar o raciocínio, né? Eu concordo no sentido assim, de que, primeiro, aquela é uma questão orientativa, tá? Na verdade, quer dizer que não pode ser passiva de discussão que uma determinada situação específica, aquela ali, como ele bem é uma regra geral, uma situação específica, aquilo ali possa ser independente, porque esses normativos ali, eles têm dentro da mesma previsão, tem várias situações, às vezes, né, colocadas ali. Agora eu te pergunto o seguinte aqui, né, dizer, então, na verdade, você está dizendo que tem uma parte de foi lançada maior, outra foi lançada maior, então você está dizendo que foi uma desconformidade da contabilidade, teve uma parte que foi lançada maior, outra parte foi lançada menor,
É lógico, o que foi a maior, eles acabaram constituindo auto de infração de obrigação principal. Mas existe uma desconformidade na contabilidade com relação aos fatos geradores como um todo. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Isso, não é o fato gerador como um todo, é algumas notas fiscais que foram que ensejaram o lançamento. Ele está discriminando na folha 740 do processo, então a planilha onde ele mostra exatamente a desconformidade que gerou o lançamento. Ele mostra aí, ó, valor da nota fiscal bruto, o material aplicado que está destacado na nota, e nas colunas seguintes ele mostra lá o valor bruto que é igual, mas o valor aplicado, do material aplicado, já está diferente na contabilidade. É isso que ele está colocando como uma irregularidade. Se teve efeito financeiro, efetivamente, é uma discussão que foi lá no alto dos principais, né? Acho que o Leonardo está querendo falar também. Ok, Acho que o Leonan queria falar alguma coisa. Queria? Não, eu ia dar razão a Mário, no sentido de que realmente ali, mas aí Ron já até abordou, aquilo ali é uma orientação, mas realmente é possível acontecer realmente de um daqueles CFL que dizem que é vinculado, ele realmente tem uma certa autonomia em algumas situações peculiares, e até me parece que é o caso aqui. Até me parece que é o caso aqui, realmente. Eu vou aqui, não sei como é que vocês estão. Dúvidas? E aí a DRJ, até por força das diligências, ela bem pegou isso aí, né? Acaba tendo autonomia. Na folha 1409, ela chama atenção para isso, né? Que está deslocando a discussão. Isso. Eu vi aqui agora. Bem observado, Mário. Então, não sei se como estão aí os posicionamentos. O relator mantém, se não mantém. Eu mantenho. Eu não vou mudar. Ok. Senão a gente pode. Se alguém tem mais alguma questão. Só um segundinho, eu quero ver só essas folhas que o Mário está colocando. Tive problema aqui no processo. Só um segundo. É a 1409, o parágrafo 3º, depois de uma citação que tem nela. É o terceiro da parágrafo que tem. Depois da citação. E a fala da fiscalização é a folha 740. Aqui tá meio. É que o meu computador está dando umas travadas aqui. Uma festa. Não demora, tá, gente? Rápido aqui. Sim, é rápido. Tá, enquanto isso, todos, repito, olhem aí, confiram. Já sai disso aqui, desse processo, e vamos para a conferência da pauta. Aqui todos estão cansados, trabalharam bastante, né? Tá, 1409, né? Você falou, né? 1409, tá, estou abrindo aqui. A partir do terceiro parágrafo, depois de uma citação que tem. Tem uma transcrição do artigo 32, é o terceiro parágrafo. A partir dele. Tá, estou na corda da DJ, né? Conforme as planilhas de informação fiscal, é isso aí? Então, começa. E analisando toda essa documentação. Aí vai avançando, tá? Não é só esse parágrafo, não.
Tá. Ok. Satisfeito. Pronto para votar? Alguém tem mais alguma dúvida ou não? A gente pode fazer votação, hein, gente? Eu vou... Mário, como voto, então? Devido a ver, eu vou abrir então a divergência por negar provimento pelos motivos que eu expus. Eu vou acompanhar o relator. Eu vou acompanhar a divergência. Eu vou acompanhar o relator. Eu acompanho a divergência. Juliana, você está mantendo o voto porque você poderia fazer uma... Eu estou mantendo o voto porque eu acho que ele tem relação, sim. Eu acho que não se prova que teve realmente erro contábil no início. Eu vou pedir vênia, mas eu vou... Para mim, teve um erro contábil aqui. Pelo que eu apurei aqui das circunstâncias, eu vou pedir vênia, vou acompanhar a divergência. Eu também voto com divergência, então for por maioria de votos. Negar provimento ao recurso. Mário Leonan, quem se habilita aí? Pode ser Mário? Acho que esse está fácil, não é fácil, Mário? Não, tranquilo, você pode, como eu abri a discussão, na linha ali da DJ, tranquilo. Tá. Então, nesse momento, declaro encerrada aqui a gravação, a sessão e a gravação ficou por unanimidade de negar provimento, né, o item 128, a gente conseguiu encerrar a pauta. E eu vou pedir, então, para pausar a gravação, encerrar, agradecendo aí. Até o ano que vem.